podcast pode conter descrições de cenas fortes e com conteúdo violento, o que pode ser prejudicial para algumas pessoas. Recomendamos cautela para pessoas sensíveis ao tema. Oi, sou Emerson Rodrigues e você está ouvindo o Pauta Segura, os bastidores da reportagem. No episódio de hoje estamos com a repórter Emanuela Campelo, a Manu. Falaremos sobre a produção da matéria sobre as interceptações telefônicas e quebra de sigilos telemáticos de suspeitos nas investigações realizadas no Ceará. O estado é o primeiro do Nordeste nos últimos 2 anos em número de decisões que determinam essas quebras. O celular hoje é um objeto na vida das pessoas que é imprescindível, né? Então você vai cadastrando, vai registrando coisas no celular, então praticamente tudo que é seu documento, suas fotos, suas informações mais pessoais estão no celular. E aí o que é que acontece? Os criminosos também não são diferentes das pessoas que levam a vida dentro da lei. Eles registram tudo nos celulares e quando a polícia está começando a fazer essas investigações, passa a exigir, a solicitar da justiça a quebra desses sigilos, para que a justiça autorize que eles olhem as mensagens trocadas por essas pessoas nos equipamentos, né? Então, a Emanuela fez uma matéria sobre esse assunto que foi publicada no site do Diário do Nordeste. A gente está aqui para discutir esse assunto e aprofundar um pouco esse tema que é tão relevante nas investigações policiais. Manu, como foi que você chegou a pensar nessa pauta? Como foi que você desenvolveu? Os desafios que você teve? Fala um pouco para a gente como foi essa pauta aí sobre quebra de sigilo telefônico e telemático de suspeitos em investigações no Ceará. Oi, Emerson. Então, estava ouvindo aqui você falando agora há pouco sobre quão o celular é presente nas nossas vidas, no nosso cotidiano, e que isso também acontece aí com todas as partes da população, inclusive suspeitos criminosos. E a polícia também sabe disso e por isso cada vez mais está buscando ter acesso a esses celulares, a esse conteúdo. Na verdade, a gente já vinha pensando em fazer uma pauta sobre isso, né, sobre a quebra de sigilo. A curiosidade surgiu no dia a dia mesmo aqui da gente, quando a gente começou a perceber que muitas interceptações telefônicas eram parte de processos na Justiça do Ceará. Então você me mostrou um número do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, que chamou muito a nossa atenção. Em 2 anos, 2020 e 2021, foram 1.370 decisões de interceptar ou quebrar o sigilo telemático só no Ceará. Com esses números em mãos, a gente foi levantar alguns casos importantes, alguns casos de ampla repercussão na imprensa que contaram com essas interceptações. Eu vou voltar um pouco no tempo e mais ou menos lá por 2005, 2006, a gente tinha nas investigações policiais muito a questão da interceptação telefônica de ligações. Quando a polícia se utilizava desse elemento nas investigações para descobrir crimes como sequestro, que era um crime nesse período da história que era muito evidente, tinha muito sequestro, e quando acontecia, a polícia pedia à justiça a interceptação telefônica, e aí a partir disso começava a investigar e muitas vezes chegava até os suspeitos por meio desse artifício, né, da interceptação telefônica autorizada pela Justiça. Também tivemos muitas operações com relação a tráfico de drogas que também foram desbaratadas a partir dessas interceptações telefônicas por meio de ligações. Mas com o surgimento dos smartphones, a partir de 2007, 2008, até o início ali dos anos 2010, mais ou menos, essa parte de ligações telefônicas, ela ainda existia, esse pedido de interceptação das ligações. Mas aí foi caindo um pouco em desuso e aí a polícia passou a solicitar a quebra do sigilo telemático, apreendia os celulares e computadores para quebrar o sigilo telemático, que o sigilo telemático é o sigilo de dados, né? Você vai olhar os dados dos celulares, vai olhar os computadores, o que é que tem de relevante ali para a investigação. Com essa mudança nesse modus operandi da polícia, os criminosos também passaram a ligar menos, né? E usar bastante os smartphones para trocar mensagens. A polícia, inclusive, não quis falar, depois a gente vai entrar nesse assunto, porque ela não quer declinar como é que é feita a investigação. Eles têm razão, aqui também a gente não está para dizer
revelar segredos da polícia com relação aos métodos de investigação. Então, Manu, quais foram as operações mais recentes que a quebra de sigilo telefônico e telemático contribuiu para que essas investigações elas tivessem um êxito maior? Emerson, vou aproveitar que a tua fala a respeito da Polícia Civil preferir não conceder entrevista sobre esse tema, para a gente dizer que realmente que não é em nenhum momento a nossa intenção atrapalhar a investigação que está em andamento. A gente entende a importância dessa ferramenta, da quebra de sigilo telefônico e telemático, e é por isso também que a gente chegou a essa pauta para a gente debater isso, esse crescimento, essa mudança aí no mundo e, consequentemente, essa mudança aí no modus operandi dos criminosos que agora conversam mais por WhatsApp, por outros aplicativos aí de conversa mesmo no dia a dia, que a gente também, às vezes, costuma ter acesso a essas conversas e são muito reveladoras, né? Realmente tem um papel muito importante no decorrer da investigação da Polícia Civil. Bem, você estava perguntando a respeito das últimas operações, das mais recentes, que tiveram essa quebra de sigilo telefônico, telemático e que resultaram aí em prisões, em operações, em apreensões grandiosas. Uma dessas operações foi a Operação Anulare. Ela foi deflagrada pela Polícia Civil ano passado e é uma operação que está estritamente ligada a uma pessoa aqui que a gente já trouxe o nome dela em um outro episódio do nosso podcast, a Francisca Valesca Majestade. Nesse episódio, a partir do momento que a Francisca Valesca Majestade, considerada aí o braço financeiro de uma organização criminosa, é presa, a Polícia Civil acredita que nela ali podem ter muitas revelações, podem vir nomes de muitas outras pessoas ligadas a essa facção. Eles fazem esse pedido, então, da quebra do sigilo, conseguem judicialmente, é uma quebra legal. A gente aqui sempre está falando de quebras que são legalizadas, né? De interceptações que são legalizadas a partir do deferimento de decisão judicial. A Justiça autoriza a interceptação dos conteúdos que estavam no celular da Francisca Valesca Majestade, e a partir desses conteúdos, os investigadores chegam a centenas de outros nomes. A polícia identificou pelo menos 1.700 pontos de venda de drogas de uma facção criminosa no Ceará, cumpriu 813 mandados judiciais contra 361 membros de facção criminosa de origem carioca. São números muito expressivos que vieram, né, que a polícia conseguiu realmente desmembrar e deflagrar essa operação a partir de uma quebra de sigilo. São dados relevantes, né, e números realmente grandiosos, né? Mais de 800 mandados judiciais de busca e apreensão e de prisão, né? E a localização e a identificação de centenas de membros de facção criminosa a partir dessa quebra. Foi um baque no crime organizado a partir dessa decisão, Manu? Foi um baque muito grande. Realmente é um caso que a gente traz por ter muita representatividade quando a gente fala desse tema de quebra de sigilo telefônico e telemático. E os achados a partir das conversas ligadas à Majestade não param por aí, né? Em outubro do ano passado, a mãe e os tios dela foram presos em Fortaleza, e a prisão desses parentes também vem a partir de dados encontrados que apontam a família como lavando mesmo dinheiro na movimentação da Francisca Valesca, vindo aí um dinheiro que era ilícito, vindo das facções criminosas. E aí, fora os casos ligados à Majestade, quais são os outros que você pode elencar para o nosso ouvinte que teve também esse método, que a polícia utilizou esse método de solicitar a quebra de sigilo telefônico e telemático dos suspeitos? Tem outro também que é muito importante, né, que é bem recente, que se trata do monopólio do jogo do bicho. Também já foi tema aqui de um podcast da gente, outro episódio. O episódio Consórcio do Crime é o primeiro episódio, inclusive, aqui do Pauta Segura. As interceptações se mostraram mais uma vez um ponto fundamental para que a Polícia Civil identificasse os envolvidos em um esquema de monopólio do jogo do bicho. Como é que isso aconteceu, né? Foram 2 períodos de análise de conversas, e aí conversas pelo WhatsApp, que inclusive a gente pegou essas conversas, teve acesso, conseguiu reproduzir elas em formato de áudio para ilustrar como é que essas pessoas trabalhavam, como era o passo a passo desse momento que empresários se aliaram à facção criminosa para negociar o monopólio do jogo do bicho nas periferias de Fortaleza e posteriormente aí na periferia também da região metropolitana. Pode pegar a máquina lá do sócio do JJ que vai migrar. Se tiver aí, puder devolver, agradeço.
mas já avisei que vamos fechar tudo, ponta a ponta. Eu falei pro menino, pros cambistas da empresa X, não mexe. Vou encostar neles aqui. Opa, amigo. Jogo do bicho vocês podem ficar em Itapipoca, não quero. Minha gerência de Itapipoca, eu tenho uma pra abrir lá de outra banca, na qual foi meu acordo. Agora vou entrar em uma reunião e te passo o que for meu em Itapipoca. Tranquilo. Me diz os nomes só pra gente fechar esse negócio. Tem mais bancas pra fechar? Outros nomes? Vai funcionar só essas duas se a banca Z fechar em um acordo com a banca A, autorizada. O resto vamos fechar geral. Você tem que ver com o gerente. Vamos primeiramente chegar trocando uma ideia, na limpeza, na humildade. Pedir pra fechar numa boa, porque sabe que eles são tudo cidadão. Mas caso não queira escutar e ficar metendo louco, nós já age na força. Diz que a nossa área não pode mais, só trabalha com a banca A agora. Meu amigo falou, bom dia meu irmão, tudo bem? Como foi a passagem de ano, tudo tranquilo? Meu irmãozinho, deixa eu te falar, citar algumas situações aqui. O Rogério desde segunda desceu lá pro interior para fazer a mudança do sistema. E o que é que tá acontecendo? Nos interiores, várias bancas estão bancando o jogo com cotação alta. O pessoal, pelo que eles sondou lá, o pessoal não tá nem aí pro que estão falando, diz que não vão mudar. E meus cambistas, aonde eu tô querendo mudar, diz que se eu mudar eles saem. E sabe que se sair vai para outra banca, não tem jeito. Então eu quero saber de você que posição eu vou tomar, porque eu vou perder meu jogo. Aí o me perguntou, não vai tirar mesmo o nome do aqui? Porque assim a maioria dos cambistas estão aqui me dizendo que se mudar não vai fazer jogo mais não. Uns dizem que vai parar de fazer, outros que vai voltar a trabalhar, entendeu? E aí eu tô numa situação. Inclusive Fortaleza tá assim. Agora mesmo o cambista me passou. Como é? Fez mesmo essa parceria com o pessoal da loteria do porque o jogo daqui caiu demais e tem banca aqui que tá bancando com cotação alta. E a gente tá vendo que não tá adiantando. Eu não queria sair do senhor, mas desse jeito pra mim também não dá. Então assim, tem que ver o que é que se vai resolver pra gente também não perder. Porque desse jeito vai acabar perdendo meu jogo todo, tá entendendo? Aí veja aí o que é que a gente pode fazer. Bom dia, grande homem. Grande homem, faça o seguinte. Mande o me mandar onde é que tá acontecendo isso. Quais os interiores, pra ver o que é que a gente pode fazer, viu? A gente acabou de ouvir um pouco desse conteúdo, dessas mensagens que foram acessadas pelo Diário do Nordeste e reproduzidas aqui dentro do Sistema Verdes Mares com a intenção de ilustrar como é que essas pessoas realmente elas falavam, o que elas falavam ao telefone e como é que a Polícia Civil, a Draco no caso, chegou a tantos nomes aí de empresários e pessoas aí faccionadas que estavam realmente compondo essa quadrilha. A gente ouviu agora umas conversas que a gente dramatizou, né? Transformou em áudio conversas de texto apreendidas pela polícia em telefones celulares de suspeito. Então a gente solicitou à polícia se eles iam disponibilizar algum delegado ou algum investigador que pudesse conversar com a gente sobre essas investigações em que eles usam essa estratégia para ajudar, né, na elucidação de crimes e na desarticulação de quadrilhas. E também pedimos ao Tribunal de Justiça, porque assim, a polícia solicita, mas se a justiça não autorizar, a polícia não pode realmente quebrar esse sigilo, né? A gente precisa também esclarecer justamente isso que você está falando. Essa quebra de sigilo, ela só vai contar realmente de uma forma legal, ela vai ser contabilizada aí como prova dentro dos autos, se for uma coisa autorizada pela justiça. Caso contrário, como a gente já viu recentemente, aí, inclusive, centenas de pessoas acabam sendo inocentadas, acabam sendo soltas, porque de repente algum acesso a alguma informação dentro do celular não foi feito da forma legal. Então, quando a gente fala aí de interceptação desses números, que a gente citou agora há pouco, são números realmente que vieram de decisões dentro do judiciário que tornaram aí o Ceará no ano de 2020, 2021, o estado do Nordeste com mais decisões desse ponto, dentro desse tópico que a gente conversa aqui hoje. Só esclarecer que a gente ainda não tem no painel lá do CNJ, do Conselho Nacional de Justiça, que fala sobre isso, ainda não constam os dados de 2022. Eu acho que esses dados ainda estão sendo compilados para depois serem disponibilizados lá. Isso aí é um dado que qualquer cidadão pode entrar no portal do Conselho Nacional de Justiça e acessar isso, né? A gente respeita o fato da polícia não querer falar, e o nosso objetivo aqui, como eu já disse, não é falar sobre as técnicas de investigação, mas a gente queria que a polícia respondesse como a quebra dos sigilos ajuda nas investigações e em que momento esses sigilos são solicitados. O nosso objetivo era esse, no sentido quando a gente solicitou
fonte para conceder entrevista, né? E quais são também os fundamentos que embasam essas requisições para o Poder Judiciário. Mas teve um órgão que falou, né, que foi o Tribunal de Justiça, disponibilizou um juiz para falar. Como foi essa entrevista, Manu? Ao decorrer da semana também procurei o Tribunal de Justiça por acreditar muito que é importante mesmo, nesse momento, uma fala de um juiz, uma pessoa que está por dentro aí, que tem um dia a dia, a rotina de trabalho ligada a essa questão de deferir ou não, que está sempre ali recebendo pedidos, até mesmo para que ele me orientasse se esses números aí do CNJ são um reflexo da realidade, se ele vem recebendo mais pedidos. Quem concedeu a entrevista para a gente foi o juiz Edilberto Lima, coordenador das varas criminais do Tribunal de Justiça do Ceará, e a fala dele me chamou muita atenção, porque tem um momento que ele aborda a seguinte coisa: se aumentam as quebras de sigilo, isso é uma consequência do aumento da criminalidade, já também uma consequência do aumento das investigações. Até ele diz assim, ele é bem prático, ele diz, bem, se aumenta a criminalidade, isso consequentemente aumenta as investigações, mais casos chegam ao judiciário. A gente vai ouvir agora um pouquinho justamente a fala do juiz, que é muito esclarecedora nesse ponto. Em geral, quando se trata dessas percepções em relação à segurança pública, de uma forma geral, até as políticas de segurança pública, isso em geral exige de nós uma análise, uma compreensão de vários elementos, de várias situações. E aí, para ser objetivo a sua pergunta, eu particularmente não tenho como, ao olhar para esses dados, atribuir esse resultado exclusivamente a um determinado fator. Pode até ser que seja, mas não necessariamente eu tenho elementos para fazer essa afirmação. Por exemplo, você tem situações que podem eventualmente fazer com que se eleve o número de quebras, né, de procedimentos dessa natureza, por conta, por exemplo, das linhas de investigação que determinada delegacia ou determinado estado, através dos seus órgãos de investigação, estão desenvolvendo, que acabaram por compreender que, através das investigações por quebra de sigilo, acabam por alcançar resultados melhores para aquele tipo de crime, para aquelas situações que estão sendo investigadas. Nós temos que considerar que a Constituição ela garante o sigilo, a intimidade, a privacidade do indivíduo e o sigilo das comunicações, tudo isso é garantido como direito e garantia fundamental. Mas a própria Constituição, ela permite, ela autoriza que, de acordo com as hipóteses que a lei assim estabelecer, será possível a quebra, aquilo que chamamos a quebra do sigilo telefônico ou de outros sigilos que eventualmente o indivíduo tenha, bancário, fiscal. Isso acontece muito também. Bom, Manu, então a gente também procurou ouvir o outro lado, né? Que são os advogados criminais que fazem a defesa das pessoas que são os alvos dessas quebras de sigilo, né? E os advogados, os dois ressaltaram a importância dessa estratégia da polícia, mas também fizeram ponderações com relação ao excesso ou ao exagero nesse tipo de medida, não é isso? Isso, a gente falou com o Alexandre Salles e com o Leandro Vasques, que são dois advogados criminalistas aqui do estado do Ceará, e eles realmente, a fala deles vai muito nesse sentido. O Leandro Vasques, especificamente, ressaltou até a questão da quebra de sigilo telemático, né? Como realmente muitos desses criminosos já não se valem de ligações, acabam realmente ali pelas conversas do WhatsApp, acaba tendo essa mudança também. Enquanto o Alexandre Salles também destacou esse ponto que você falou do excesso, né? Até que ponto o Ministério Público, até que ponto a polícia se baseia exclusivamente nesse tipo de estratégia, nesse tipo de ação, nessa quebra de sigilo, para concluir o inquérito, para chegar a remeter uma denúncia para o judiciário. Acerca do estado do Ceará ser o maior, né? O maior número de autorizações de quebra de sigilo telemático e telefônico, a gente vê com alguma preocupação. Primeiro pela banalização, né? Pela banalização.
É costumeiro a gente encontrar nas instruções processuais cuja denúncia foi baseada apenas nas informações de quebra de sigilo, a gente se depara lá com quebras cruzadas. O que é isso? O alvo era o cidadão X, mas o cidadão X, no meio do caminho, falou com o cidadão Y. Não tinha autorização para o cidadão Y, e aí o cidadão Y passa agora a ser alvo, né? Então, essas atecnias que acontecem, por vezes, resultam na nulidade processual, como recentemente tivemos 2 ou 3 decisões, já a nível de Tribunal de Justiça, que invalidaram processos com mais de 200 denunciados, 200 presos e tudo. Esse é um ponto. Outro ponto é que essa quebra telemática, ela, de certo modo, ela deve ser usada com cautela, mas é o caminho da polícia, né? A Polícia Civil, a Polícia de Investigação, e hoje, no estado do Ceará, a gente vê a crescente onda das organizações criminosas. E quando eu falo organização criminosa, eu não me refiro só àquela facção. Quando as pessoas falam de organização criminosa, já lembro da facção, a questão da droga, da arma. Não. Organizações criminosas que permeiam a sociedade como um todo, certo? Então, o serviço de inteligência é extremamente necessário para se debelar e para se acabar com uma organização criminosa. Mas, volto a dizer, tem que ser de forma legal, né? Dentro da legalidade. E, infelizmente, a gente ainda vê algumas atecnias, e essas atecnias é que são levadas à apreciação do judiciário, e o judiciário, às vezes em primeiro grau, às vezes em segundo, é obrigado a reconhecer, é forçoso reconhecer a ilegalidade daquela prova. Então, é nessa linha. Bem, as interceptações telefônicas, né, e quebra de sigilo de dados telemáticos constituem meio de prova essencial no processo penal, né? Contudo, ao passo em que as conversas telefônicas tradicionais perderam espaço para a comunicação por meio de aplicativo de mensagem, o que não é diferente no meio criminoso, né? A busca por dados telemáticos ganha contornos de maior relevância. Então, os números expressivos de decisões nesse sentido revelam, na verdade, um elevado grau de operosidade dos órgãos, né, que integram o sistema de justiça criminal do Ceará, como a Polícia Judiciária, o Ministério Público. E o que, por outro lado, não pode perder de vista é a parcimônia com que devem ser requeridas e determinadas as interceptações telefônicas e as quebras de sigilo de dados telemáticos, tendo em vista a incursão sobre informações privadas sensíveis de indivíduos, não necessariamente envolvidos em contextos delituosos. Mas, sem reboço de dúvida, esse número elevado representa uma ação proativa dos nossos órgãos, não só na segurança pública, a Polícia Judiciária, como também o Ministério Público e a resposta célere do próprio Poder Judiciário. Bom, para finalizar, eu queria que você deixasse as suas impressões com relação ao seu sentimento, à sua percepção, quando você finalizou essa matéria, o que é que você destaca de importante nessa estratégia, como você bem falou, da polícia, de usar isso, essa quebra de sigilo, solicitar essa quebra de sigilo para o Poder Judiciário? Emerson, a gente que acessa diariamente, a gente que tem aí visto muitos processos, a gente realmente se depara, já era de se imaginar que esse número estivesse bem alto mesmo, porque aí são incontáveis as vezes que nós vimos trechos de ligação, conversas realmente muito pesadas, às vezes conversas que envolvem até autoridades, até pessoas aí do serviço público, como exemplo, alguns policiais militares, que também o MP costuma se valer de interceptações legalizadas para deflagrar algumas operações, como as fases da Operação Gênesis, que a gente também falou na semana passada, que mais uma fase foi deflagrada, e chama muito a nossa atenção o conteúdo criminoso que existe dentro dessas mensagens, dessas ligações. A gente exibiu algumas delas aqui, agora há pouco, no nosso podcast do Pauta Segura, e o sentimento é esse, né? Quando a gente se depara mesmo, parece que são pessoas, alguns criminosos, alguns suspeitos, que realmente ali tem aquela sensação de impunidade, que brincam, né, na fala deles, eles brincam muito com o judiciário, com a polícia, como se em nenhum momento fossem ser encontrados, localizados. É isso, Manu. Parabéns pela reportagem, e o ouvinte que quiser ter todos os detalhes desse conteúdo, vai no site do Diário do Nordeste, que lá você vai encontrar essa reportagem e outras que a gente
faz todos os dias para trazer esse tema da segurança pública num debate, num nível para que as pessoas possam não apenas consumir as notícias, mas refletir sobre o papel da segurança pública no dia a dia das pessoas. Este foi o Pauta Segura, seu podcast semanal sobre os bastidores das principais reportagens sobre segurança que você lê no Diário do Nordeste. Siga o nosso podcast no Spotify, na Amazon Music, assine na Apple Podcasts, se inscreva no Google Podcasts, no YouTube e favorite no Deezer. Dessa forma você recebe uma notificação e não perde nenhum episódio novo. Gostaria também de pedir para você compartilhar nosso podcast com parentes, amigos, dar as estrelas que você acha que nós merecemos no Spotify. Também peço que você deixe um seu comentário e avalie nosso programa em outras plataformas da sua preferência. Se você tiver qualquer sugestão, crítica, dúvida ou foi citado e quer direito de resposta, envie um e-mail para podcastpautasegura@svm.com.br. Neste episódio, usamos áudios de investigações policiais e de entrevistas feitas pela nossa equipe. Esse podcast foi produzido e roteirizado por mim, pela Emanuela Campelo. Eu também fiz a edição de áudio, a voz da abertura da repórter Tatiane Nascimento, a supervisão do conteúdo é da Aline Conde e da Giovana Rodrigues, a coordenação de núcleo é da Karine Zaranza e a gerente de jornalismo é a Ívila Bessa. Espero vocês para conhecer os bastidores de mais uma grande reportagem aqui do DN. Até semana que vem.